Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num material fascinante sobre uma habilidade que, assim, todo mundo acha que tem, né? Mas que talvez seja a chave esquecida para destravar relacionamentos melhores e, sei lá, uma compreensão mais profunda do mundo. A arte de escutar. É um tema fundamental, né? A gente analisou uns trechos de um audiolivro baseado nos princípios do Dale Carnegie, e o foco é bem específico em como escutar de forma eficaz, de verdade. Uhum. A ideia central aqui não é só registrar palavras, sabe? É preciso captar o significado completo, as emoções, as necessidades que às vezes nem são ditas. Exato. E a nossa missão aqui é tentar destilar as pérolas de sabedoria desse material, pensar nisso como tipo um guia rápido para aprimorar a comunicação. Tem umas descobertas bem surpreendentes e dicas práticas que a gente pode tentar aplicar no dia a dia. Ok, então vamos começar a desembalar isso. Vamos lá. O material já começa destacando o impacto do Dale Carnegie e como a escuta, em particular, pode ser um divisor de águas. O próprio CEO da Dale Carnegie Training, o Joe Hart, ele compartilha que aplicar esses princípios transformou a vida dele. Sem dúvida. E um ponto de partida essencial que o material levanta é a distinção clara entre ouvir e escutar. Isso é chave. Qual a diferença principal, então? Olha, ouvir é mais fisiológico, passivo, sabe? O som batendo nos tímpanos. Agora, escutar... escutar é um ato de engajamento ativo. Exige concentração, processamento, análise. Buscar o significado real por trás. Não é só ser capaz de repetir o que foi dito, mas de compreender a mensagem mesmo. Entendi. E para mostrar o poder disso, de buscar o significado real, tem aquela história ótima, né? O dilema da laranja. Ah, sim. Clássica. Duas adolescentes brigando pela última laranja, cada uma dizendo que precisava dela inteira. Nossa, já vi cenas assim em casa. É um cenário bem comum de impasse, né? Mas aí a mãe, em vez de simplesmente, sei lá, impor uma solução ou mandar parar a briga, ela aplica a escuta eficaz. Ela pergunta: mas para que vocês precisam da laranja? Ela foi além do pedido, né? Exato, foi além da posição declarada, quero a laranja, para investigar o interesse real, a necessidade por trás. Aí vem a revelação que desarma tudo. Uma queria a polpa para fazer suco, a outra só precisava da casca para um bolo. Incrível, né? As duas podiam ter 100% do que precisavam. Essa história é muito boa porque expõe uma falha tão comum. A gente vive negociando posições. Quero isso. Em vez de interesses. Preciso disso para. Quantas vezes a gente não faz isso no trabalho, em família e gera conflito à toa? Precisamente. A escuta eficaz ali foi fazer a pergunta certa e, mais importante, realmente prestar atenção na resposta, buscando a necessidade escondida. É um lembrete forte de quantos problemas poderiam ser evitados ou resolvidos mais fácil se a gente parasse de assumir e realmente escutasse para entender a motivação do outro. E essa dificuldade de entender o outro, muitas vezes, piora por causa de algo que o material chama de enquadramentos. É como se cada um de nós usasse uns óculos invisíveis, sabe? Moldados pelas nossas experiências, cultura, gênero, expectativas. Sim, e esses óculos distorcem ou colorem o jeito como a gente interpreta o que ouve. Isso me parece um ponto crucial mesmo. E o mais interessante é que esses enquadramentos funcionam, na maior parte do tempo, de forma inconsciente. O material até usa exemplos clássicos para ilustrar. Aquele quadro de comédia famoso do Abbott e Costello, Quem está na primeira base? Ah, sim. Hilário. A confusão toda acontece porque a palavra quem, que é um nome próprio para um, é ouvida como pergunta pelo outro. Tudo por causa dos enquadramentos diferentes sobre o significado da palavra naquele contexto. Faz todo sentido. E tem a piada da mulher no escritório do advogado querendo o divórcio. Essa também é ótima. Ele usa termos jurídicos, consensual, amigável, conflito de interesses, e ela reage a cada palavra, literalmente, baseado no enquadramento dela do dia a dia, né? O diálogo fica completamente sem pé nem cabeça para o advogado. E o final ela dizendo, ele nunca me escuta. É a ironia perfeita. Total. O que fica claro é isso.
A mesma palavra pode ativar significados totalmente diferentes, dependendo do enquadramento de cada um. O ponto-chave, então, não é nem ter um enquadramento, porque todo mundo tem. É a falta de consciência sobre o nosso próprio e a falta de curiosidade sobre o do outro que causa o curto-circuito na comunicação. Daí vem a parcialidade, os mal-entendidos. E além desses enquadramentos mais automáticos, o material fala dos filtros, que seriam escolhas mais conscientes sobre onde a gente bota o foco. O exemplo da janela é muito bom. E qual era mesmo? Mary e Bill olhando pela mesmíssima janela. Mary se encanta com a vista do mar, enquanto Bill só repara na sujeira do vidro e na falta de privacidade. Mesma cena, filtros diferentes. Ah, lembrei. Percepções totalmente opostas. Exato. E o fascinante aí é pensar na dinâmica que isso cria, né? Se a Mary e o Bill não sacam que estão usando filtros diferentes, a conversa vira acusação rapidinho. Você é muito negativa, um diz. Você vive no mundo da lua, o outro retruca. Sim. Mas se eles pausam e tentam entender por que o outro está focando naquilo, talvez o Bill tenha uma memória ruim com vidro sujo, como o material sugere numa variação. Aí a comunicação pode mudar de nível. Então a consciência é a chave dupla. Perceber nossos filtros e tentar ativamente entender os do outro. Isso parece ótimo na teoria, mas na prática, como a gente faz isso, especialmente numa conversa tensa? Reconhecer o próprio filtro no calor do momento deve ser difícil pra caramba, né? É um desafio, com certeza. O material sugere que um passo importante é gerenciar as próprias emoções antes de reagir no impulso a algo que incomodou, tentar respirar e se perguntar: de onde será que está vindo essa fala do outro? Tem a ver com um enquadramento ou filtro que eu não estou pegando? Uma pausa investigativa interna. Isso, mesmo que rápida. Pode desarmar muitos conflitos. É um exercício de empatia cognitiva, sabe? Tentar mapear a perspectiva do outro. Falando em padrões, o material identifica 7 tipos de ouvintes. Não precisa cobrir todos em detalhe, mas a ideia de que existem padrões recorrentes é útil. Temos o distraído, tipo aquele colega na reunião que claramente está no celular. Sim, ou o Brad que o material menciona, que na aula só olha o celular e o relógio. E no outro extremo tem o engajado, o ouvinte ideal, tipo a Ana, que faz perguntas, demonstra interesse, está ali presente mesmo. Certo. Mas entre esses dois, tem outros perfis que podem complicar. Por exemplo, o intrometido. Aquele que interrompe toda hora para dar a própria opinião, sem deixar o outro terminar. Ah, conheço alguns. E também o combativo, né? Aquele que parece que só ouve para achar falha e discordar. Exato. E imagino que lidar com esses dois, o intrometido e o combativo, seja bem desgastante. O material dá alguma dica de como abordar essas situações? Boas perguntas. Para o intrometido, uma tática pode ser deixá-lo falar um pouquinho e, depois, retomar com firmeza, talvez dizendo algo como: obrigado pela sua perspectiva, mas eu gostaria de concluir meu raciocínio. Já com o combativo, a sugestão é interessante. Tentar tirar o foco do passado, onde geralmente mora a culpa, e levar para o futuro, para soluções. Em vez de entrar no jogo de ataque e defesa, perguntar: ok, já que a gente está aqui, como podemos avançar? Isso pode ajudar a mudar a dinâmica. São dicas bem práticas. E reconhecer esses tipos também serve para a gente se avaliar, né? Será que às vezes a gente não cai no papel do terapeuta, sempre querendo analisar e dar conselhos sem ser pedido, achando que está ajudando, mas talvez só está sendo chato? Exatamente. A autoconsciência é fundamental. E isso liga direto com os 4 modos de escuta que o material descreve. Muitos de nós, sem perceber, funcionamos nos modos menos eficazes. Quais seriam? Tem o fingir que escuta, como a Leia ouvindo o pai, mas pensando na festa. Ou, muito comum, o escutar para preparar uma resposta. Tipo o Terry com a chefe, que só pega informação suficiente para montar a própria defesa ou contra-argumento. Nossa, esses dois parecem o padrão em muitas conversas do dia a dia ou no trabalho mesmo. Quais seriam os modos mais produtivos, então? Os modos que realmente agregam são o escutar para aprender, quando o objetivo é claro de absorver informação, entender um processo, como a Sofia na aula de espanhol, anotando tudo. E o nível mais profundo,
escutar por empatia. Ah, esse parece ser o ouro. Tentar entender a pessoa por trás das palavras, certo? As motivações, sentimentos, o contexto todo. Isso. O exemplo da Keisa, gerente de RH, com o funcionário Marcos, que estava chegando atrasado, ilustra bem isso. Ela não ficou só na explicação superficial. Não mesmo. Ela foi além. Ao escutar com empatia, ela descobriu toda aquela logística complexa dele, envolvendo o carro dividido com a esposa, os filhos na creche. Ela buscou entender de onde ele estava vindo. Entendi. E só então, com essa compreensão real da situação dele, é que ela pôde, junto com ele, pensar numa solução que funcionasse, humana, como a carona com um colega. Escutar por empatia é isso, é tentar calçar os sapatos do outro, ver o mundo pelo enquadramento dele. É a base para construir confiança e resolver problemas de forma sustentável. E essa questão da empatia, do entendimento mútuo é crucial quando a gente chega nos conflitos. O material é claro, falha na comunicação é frequentemente a raiz das brigas. O caso da Elizabeth doente, com o fim de semana cancelado por causa dos filhos dele, é um exemplo muito real de como as coisas podem escalar rápido. Explode rápido porque cada um tá entrincheirado no seu próprio enquadramento e reage a partir daí, né? O Andy foca na responsabilidade de pai, nas complicações com a ex, a Elizabeth foca na frustração, na sensação de ser deixada de lado no relacionamento. E nenhum dos dois para tentar entender de verdade a perspectiva do outro antes de soltar a próxima farpa. Exatamente. E aí o material traz aquele modelo de resolução em 3 fases que, olha, soa simples na teoria, mas imagino que seja dificílimo de aplicar no calor da emoção. Qual é o modelo? Primeiro, explore o ponto de vista do outro. Pergunte, parafraseie para ter certeza que entendeu. Resista à vontade de se defender. Só depois que o outro se sentir compreendido, aí sim, fase 2. Explique o seu ponto de vista. E por fim, fase 3. Busquem soluções juntos. É totalmente contraintuitivo, né? Nossa reação natural é defender nosso lado na hora. Sim. Estar receptiva a ouvir o seu lado quando sentir que o lado dela foi realmente ouvido e validado. E validar não é concordar, é só mostrar que entendeu. Tentar empurrar seu ponto antes disso é, na maioria das vezes, inútil. A pessoa está com os ouvidos emocionais fechados. Faz muito sentido quando você coloca assim. E para navegar essas situações, conhecer os estilos de conflito também parece útil. O material usa aquelas metáforas de animais, né? Sim, o leão que é competitivo, quer vencer, o avestruz que evita o conflito a todo custo, o cachorro que comanda o outro para manter a paz, o peixe que busca colaboração e o camaleão que adapta o estilo. Identificar o próprio estilo e tentar ler o do outro pode dar mais ferramentas, imagino. Sem dúvida. Se eu percebo que estou lidando com um leão, talvez precise ser mais direto, mais assertivo. Se for um avestruz, talvez precise criar um ambiente mais seguro, menos de confronto para a pessoa se abrir. Reconhecer esses padrões dá flexibilidade para a gente adaptar a abordagem, em vez de usar sempre a mesma tática e esperar resultado diferente. Ok. E se entender palavras e intenções já é complexo, o que dizer de tudo aquilo que não é dito com palavras? O material dá um peso enorme para a comunicação não verbal, fala que 55% da mensagem pode vir daí. É muita coisa. Observar a linguagem corporal vira parte essencial da escuta. A cena do Robert, o pai ex-policial, analisando o novo namorado da filha, o Joey, é quase um estudo de caso. Sim. Ele é um mestre na observação, foi treinado para isso. Ele nota o aperto de mão firme demais para um primeiro encontro, a postura do Joey que começa relaxada no sofá, mas aí muda, descruza as pernas e esfrega os dedos quando as perguntas ficam mais sensíveis, sobre notas ou namoradas antigas. Uhum. Ele nota o toque sutil no cabelo, os lábios que parecem sumir por um instante. São microexpressões de desconforto, de nervosismo. E o sorriso que não chega aos olhos. Um detalhe que muita gente nem perceberia. O Robert também nota outros sinais. Os pés apontando para a porta em certos momentos. Linguagem corporal de quero ir embora. Isso. O toque no pescoço, que é tipo um gesto para se acalmar. Mas também as sobrancelhas que levantam de verdade com interesse quando falam de um jogo. É um conjunto de sinais, né? Exato.
O ponto fascinante, como o especialista Joe Navarro, citado no material, destaca, não é interpretar um gesto isolado. É observar conjuntos de comportamentos e principalmente mudanças no padrão da pessoa em resposta a diferentes estímulos ou perguntas. Classificar esses conjuntos como indicadores de conforto ou desconforto dá uma camada extra de informação muito valiosa. Pode confirmar ou contradizer o que está sendo dito. Nossa, se já é um desafio decifrar isso tudo cara a cara, imagina a complicação na comunicação escrita. E-mail, mensagem de texto, chat, a gente perde completamente o tom de voz, as expressões faciais, a postura. É um terreno fértil para mal-entendido catastrófico. Com certeza. O exemplo da Rachel contando para o ex, o Rob, sobre o novo namorado Chris é perfeito para isso. Sim, porque a mesma frase escrita "Oi, Rob", só queria dizer que Chris e eu estamos namorando, pode ser lida com 1000 intenções diferentes, dependendo do enquadramento e do estado emocional do Rob na hora. Ele pode achar que é gentileza ou provocação, ou só falta de sensibilidade mesmo. Exato. Sem as pistas não verbais e de tom, a gente fica à deriva na interpretação. E aquela demonstração de como a frase simples, nós não faremos uma prova hoje, pode ter uns 6 significados diferentes só mudando a ênfase em cada palavra. Isso escancara o quanto a gente depende da entonação para pegar a intenção real. Totalmente. Por isso as dicas para comunicação escrita são vitais. Recebeu uma mensagem que soou estranha, meio ofensiva? Pausa. Respira antes de responder. Boa. Tem outra forma de interpretar isso. Será que a pessoa estava com pressa? Ou usou uma palavra de um jeito diferente? E quando a gente escreve, especialmente mensagens que podem ser ambíguas, usar emojis com cuidado ou frases que sinalizem o tom, fico feliz em avisar, só uma brincadeira para esclarecer, pode ser um santo remédio para evitar ruído. Uau, quanta coisa para processar. Então, resumindo essa nossa exploração, fica bem claro que a escuta eficaz está longe de ser só ficar quieto enquanto o outro fala, né? Longe disso, é uma habilidade complexa, mas que, olha, pode ser aprendida e aprimorada. Envolve ir além das palavras, entender necessidades, reconhecer aqueles óculos invisíveis, os enquadramentos e filtros que todo mundo usa. Decodificar a rica linguagem do corpo e navegar com cuidado as águas às vezes traiçoeiras da comunicação digital. É um conjunto de competências, tudo interligado. E o impacto disso parece enorme. É uma ferramenta poderosa para fortalecer laços pessoais e profissionais, para desarmar conflitos antes que eles, explodam. E, fundamentalmente, para nos conectar de forma mais autêntica com as pessoas e com o mundo ao redor. Pois é. Concordo plenamente. E como qualquer habilidade que vale a pena, exige prática. Prática deliberada, constante. Não é algo que se domina do dia para a noite, mas cada pequeno esforço consciente para escutar um pouquinho melhor já traz benefício. E para deixar uma última sementinha de reflexão para quem nos acompanha, o material termina com uma ideia ainda mais introspectiva. A importância de escutar a si mesma, a nossa intuição. Sim. E o que eu acho fascinante nessa conexão final é a ideia de que as mesmas habilidades que a gente desenvolve para ler o ambiente externo, captar sinais sutis, notar padrões, perceber incongruências nos outros, podem ser aplicadas internamente. Aquela voz interior, aquele sentimento na boca do estômago, ou aquele palpite que às vezes a gente tem. Pode não ser algo místico, sabe? Mas sim o resultado do nosso cérebro processando, em nível inconsciente, uma quantidade enorme de dados e experiências passadas. Faz sentido. Aprender a sintonizar e talvez confiar mais nessa bússola interna, nesse conhecimento que a gente nem sabe que tem, pode ser o próximo nível da escuta profunda de verdade. Talvez a jornada para entender os outros comece, também, por aprender a nos escutar melhor.